Bom, senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o horário que estejam me vendo. Sou o professor Vieira e estou prosseguindo aqui a aula anterior, número 6, que tratou da análise, daquele processo de determinação do desnível na questão da altimetria em topografia, a determinação do desnível por visadas recíprocas e simultâneas. Deduzimos, analisamos todo o processo e deduzimos as expressões a serem usadas, que eu as resumi aqui, as formas a aplicar para determinar o desnível entre as duas estações, que seria essa daqui, D, que multiplica cosseno Z menos cosseno de Z sobre 2, e as distâncias zenitais reduzidas ao solo natural. Tá? Então ficamos de fazer um exercício numérico aqui, eu já simplifiquei aqui, já coloquei para adiantar esses dados do exercício. Então, na estação 1, já foi tomada, foi anotada a altura do instrumento em 1, a altura do teodolito, ou da estação total 1, 1,23 m, a altura do sinal colocado na estação 2, altura do prisma, ou do sinal, 1 metro, e a distância zenital observada, essa distância observada na estação 1, 89 graus, 53 minutos e 10,2 segundos. A mesma coisa na estação 2, a altura do instrumento na estação 2, 1,12 m. Da estação 2 visou-se a estação 1 simultaneamente, ou dentro daquelas condições que nós estabelecemos na aula passada. E a altura do sinal na estação 1 metro, e a distância zenital observada, chão a chão não, observada lá na estação 2, 90 graus, 09 minutos e 43 segundos, e essa distância D, calculada pela estação total ou pelo distanciômetro eletroóptico, né, considera-se que ela já foi medida e corrigida do efeito das condições atmosféricas. Isso antecede a esse cálculo do nivelamento trigonométrico. Tem que ser feito, não pode se desprezar ou considerar aquela distância sem ser corrigida. Implicaria na inserção de um ângulo, de um erro sistemático no processo. Então essa distância mede-se da estação 1 para o 2 e depois lá também mede-se da 2 para o 1, uma confere a outra e adota-se a média. E ela está aqui, 5.799,523. Então, o que nós precisamos fazer para resolver o nosso problema? A fórmula é essa, temos a distância e precisamos, então, das zenitais, Z e Z', reduzidas ao solo natural dessa forma. E como é que vamos reduzir ao solo natural? A distância Z, aqui reduzida ao solo natural, é a distância observada, mais uma pequena correção aqui, nós vimos na aula anterior, na aula teórica, que vai levar essa distância observada para a distância ao solo natural, que está com essa paralela aqui ao solo natural. A mesma coisa lá na estação 2, o Z' e o Z observado mais isso. Então, isto posto, vamos fazer as contas. Basta só fazer as contas para calcular o ΔH. Então vamos calcular aqui o DZ1 nesses cálculos auxiliares. O DZ1 será igual, então, repetindo a fórmula aqui, ganhando quadro. DZ1 será igual ao altura 2, lá do sinal 2, menos a altura do instrumento em 1, sobre a distância, vezes esse ρ segundo. Esse ρ segundo é aquela quantidade de segundos que tem em um radiano. Isso aqui será igual O2 menos O1. O2 menos O1. O2 é 1 metro, menos I', O2 menos a altura do instrumento, o instrumento é 1,23 m, tudo em metros, dividido pela distância, 5.799,523 metros, vezes 206,265 segundos.
Isso, fazendo-se essa conta, né? Isso aqui vai dar um sinal negativo, então essa correção vai ser negativa. Vamos botar já o valor dela aqui, fazendo essa conta, não tem dificuldade nenhuma. Esse DZ1 será igual a menos, já fiz a conta aqui, 8,2 segundos. Pronto. Reparem que é um valor considerável, né? 8,2 segundos. A precisão do instrumento do teodolito, tipo T2 ou 1 segundo, a estação total especificada lá nas aulas anteriores, nós vimos a sensibilidade, né, da medida do ângulo vertical 2 segundos, pô, então 8 segundos não é de se desprezar, tá? Temos que considerá-lo. E com isso já obtemos a estação avisada reduzida ao solo natural. Tem a visada observada, aquela dali, 89 graus, 53 minutos e 10,2 segundos. Dessa visada, tira-se os 8,2 segundos e ficamos aqui com o valor da distância zenital reduzida ao solo natural, 89 graus, 53 minutos, 0,2 segundos. Pronto, já temos esse valor aqui, tá? Vamos passá-lo para cá. Então nós temos aqui, essa é observada, aqui seria o Z, que deu aquele valor ali de 89 graus, 53 minutos, 0,2 segundos. E a mesma coisa se faz para reduzir a distância observada do lado do 2 para o 1. O DZ2, aquele DZ2, aquela correçãozinha DZ2, será igual a... O sinal agora está no ponto 1, sinal no ponto 1 menos o instrumento que está no ponto 2, dividido pela distância, vezes o Rho segundo. Esse sinal está aqui na estação 2, né? Sinal no ponto 1 é 1 metro, menos o instrumento, o sinal aqui, 1 metro, menos o instrumento aqui de 1,12 m, já vemos que vai, vamos botar ele aqui, 1 metro, menos 1,12 m, a distância, 5.799,523, vezes aquele Rho segundo, que é 206,265. Isso aqui também dá negativo. Isso vai nos dar um valor aqui de 4,3 segundos. É a correção que deve ser feita negativa, né? Que deu também negativa, porque esse sinal aqui é negativo. Dessa maneira, ficamos aqui fazendo-se aquela correção, né? O Z' igual ao Z observado. O Z observado é esse, 90 graus, 0,9 minutos, 43 segundos, menos aqueles 4,3 segundos. Dá um valor aqui, não é o Z', aqui é o Z', é o Z', que eu já estou tirando aqui o DZ. Dá um valor aqui que eu vou colocar aqui em cima, né? Bota aqui embaixo e repito em cima. Z' igual a 90 graus, 0,9 minutos, 38,7 segundos. Pronto. Então já temos o Z e o Z'. Já temos o Z e o Z' para colocar no cálculo do nosso ΔH. Reparem que foi um processo muito simples. Então temos aqui o Z', reduzido ao solo natural, 90 graus,
0,9 minutos, 38,7 segundos. Pronto. Já tem um estudo para calcular o nosso desnível. Tudo para calcular o nosso desnível. Chama coisa aqui. Pede-se o desnível, então. O ΔH será igual a D cosseno de Z menos cosseno de Z' sobre 2. Está ele aqui. É só colocar aqui nas expressões. Então, ΔH a distância 5.799,523 e multiplica cosseno. Esse cosseno de 89 graus, cosseno de 89 graus, 53 minutos e 10,2 segundos, menos o cosseno de 90 graus, 0,9 minutos e 38,7 segundos. 38,7 segundos. 90 graus, 0,9 minutos e 38,7 segundos. Pronto. Sobre 2. Então, continhas muito fáceis de fazer, que vocês podem fazer perfeitamente aí com a maquinazinha, mas eu quero só alertar para o seguinte, como eu fiz na aula passada, na retrasada, essas provocações. Vamos supor que vocês estejam querendo calcular o cosseno e querem transformar esse ângulo aqui para o modo decimal. Transformando para o modo decimal antes de calcular o cosseno. Então seria 89 graus, vírgula, colocando aqui 166 e assim por diante. Vai embora. Bom. Às vezes o calculista está fazendo esse cálculo por etapas, ou às vezes passando de uma subrotina para outra, e ele pode fazer um truncamento, uma aproximação no cálculo intermediário. Então vamos supor que aqui, ele para fazer esse cosseno aqui, ele queira passar para o modo decimal. Está aqui o modo decimal. Aí eu faço uma pergunta a vocês. Se ele quiser truncar, se ele não quiser botar essas casas decimais todas, aí eu fazia aquela pergunta aos meus alunos. Quantas casas decimais vão ser consideradas no cosseno? Novamente, como eu falava a vocês, alguns respondiam 3. 3? Mas por que 3? Eu averiguava e era a mesma dúvida de sempre. Eles viam essa distância aqui com 3 casas decimais e eles então chegavam, bom, 3 casas decimais aqui no ângulo, bastam 3 casas decimais. Mas isso está certo? Vamos examinar. Repare o seguinte. Esse 89 graus aqui, esse grau aqui, 1 grau, tem 3.600 segundos. Então, uma variação de 1 grau aqui, uma variação de uma unidade aqui, faz variar 3.600 graus lá na casa do segundo. Nós estamos querendo garantir a casa do décimo do segundo. Então, não pode. Essa aqui é o décimo do grau. 1/10 do grau, reparem só, 1/10 do grau corresponde a 360 segundos. Então, variando 1/10 aqui do grau, varia 360 segundos. Variando 1/100 do grau,
dizer, na casa do centésimo, varia 36 segundos. Variando uma casa no milésimo, varia 3,6 segundos. Na casa do milésimo. Quer dizer, se truncasse aqui, ó, na casa do milésimo, a incerteza desse ângulo aqui seria de 3,6 segundos. Se truncasse aqui no décimo do milésimo aqui do grau. Poxa, 3 segundos seria um erro sistemático. Ele estava arrebentando o ângulo. A precisão está aqui, ó, o décimo do segundo, usou sustação total. A matemática não pode fabricar a precisão, mas também não deve reduzir a precisão, acabar com a precisão. Então, mais uma casa decimal, ele estaria aqui, ó, na casa, variando 3 décimos do segundo, aqui nessa casa decimal. Aí, para garantir, bota-se uma mais, pronto, bota mais, aproxima aqui. Então seria aproximado aqui. Então reparem, 6 casas decimais, para que a matemática não interferisse na precisão do cálculo. Tá? Tá bem, senhores? Então reparem que agora é fazer essas continhas, a dificuldade seria essa aproximação, e a maquinazinha calcula o cosseno, direitinho, multiplica, e vocês podem calcular o ΔH aí, para não comer muito o tempo. Vamos ficar por aqui. Isso daí é muito simples de vocês calcularem o ΔH. O ΔH está calculado. Vocês viram que esse processo das visadas recíprocas simultâneas é muito fácil e é um processo que dá uma precisão muito melhor e confiável para qualquer trabalho de engenharia. Então vai ficar uma topografia de boa qualidade e vamos prosseguir assim em todas as outras aulas, fazendo essas análises direitinho, que isso daí é o que nos separa dos computadores. Hoje em dia os computadores, né, as rotinas, softwares fazem tudo, mas uma coisa que o software não faz ainda é pensar. Tem os sistemas especialistas que se colocam lá pela inteligência artificial uma série de coisas que nós aqui colocamos, elas já estão lá colocadas anteriormente, mas o que o computador não pode fazer ainda é planejar, essa análise, essa discussão, que fica muito caro para fazer isso. E reparem que nós, os humanos, esse nosso cérebro, ele é muito mais potente. O engenheirão lá que fabricou esse cérebro, ele está, sei lá, ainda há anos-luz na nossa frente. A gente não consegue imaginar a capacidade que teria para bolar esse ser humano, esses cérebros. Então vocês não devem querer competir com o computador. O que o computador faz? O que a rotina faz? Trabalhos rotineiros. Então tudo que é rotina é muito fácil fazer e é bom que se faça pelo computador, porque a chance de errar é pequena, o humano pode errar ali. Então não queiram competir com o computador e fazer cálculos. Então vocês estudem a teoria, estudem todos os processos, física, para vocês ficarem num nível acima daquele nível de operação, de calculeira que o computador faz. Não queiram ser um acessório do computador, ser um teclado, não queiram. O ser humano é muito mais do que isso. Então pensem sobre isso e na próxima aula continuaremos. Então até a vista.